tu não és egoísta ao ponto de colocar a ti própria em primeiro lugar, como é que tu vais cuidar dos outros? A recuperação do burnout começa necessariamente por perceber por que raios é que eu tive um burnout. Estás na roda dentada que tu própria criaste para a tua vida e não consegues sair daquele circuito porque pode parecer mal, porque ficas com tempo e ficas aborrecida e não sabes o que é que vais fazer com o teu tempo. Porque eu estou tão presa no dia-a-dia que eu não olho para ali e para a qualidade de vida que eu quero ter daqui a 5 ou 10 anos. Dizem que há temas sobre os quais não fica bem falar, mas fica. No podcast Não Fica Bem Falar riscamos todos os nãos e falamos de tudo sem tabus nem preconceitos. Hoje falamos sobre saúde mental e o impacto que tem no bem-estar da mulher. Entre carreira e família, é fácil sentir que não chegamos a tudo. Neste episódio vamos falar de burnout e ansiedade, os sinais de alerta e como recuperar o equilíbrio. Eu sou a Jéssica e tenho comigo a psicóloga clínica Ana Bispo Ramires, especialista em psicologia e performance e coordenadora do GAP. Olá! Olá! Vamos na segunda temporada aqui do podcast e a verdade é que nesta temporada falamos em todos os episódios sobre a saúde mental, mas este finalmente é um episódio 100% dedicado à saúde mental e muito necessário. Por isso eu tenho muitas questões sobre este tema, até para conseguir compreender a diferença entre várias coisas em relação à saúde mental. Portanto, temos o burnout, a ansiedade, a depressão. São só estes três? Para já? Ui! Ora bem, então, a saúde mental é um conceito muito abrangente, não é? E nós temos variadíssimas condições das quais podemos falar. As questões relacionadas com o burnout, com o cansaço, com a ansiedade, são aquilo que hoje em dia, à data de hoje, se nós formos ver os estudos que são feitos na área, evidenciam maior crescimento. Ou seja, temos cada vez mais casos relacionados com as questões da ansiedade e do burnout. Ok. A saúde mental, enquanto conceito mais abrangente, é ainda explorado na nossa sociedade muito como é muito falada e é muito abordada pela ausência da saúde mental e não tanto pela promoção da saúde mental, o que, do meu ponto de vista, é um bocadinho errado. Porque nós, na realidade, deveríamos olhar para a saúde mental como um músculo a ser ativado, a ser trabalhado todos os dias e da nossa própria responsabilidade individual, também para podermos prevenir essas circunstâncias que referiste, que é a questão do burnout, potencial depressão, cenários de ansiedade, que podem de facto acontecer, mas se nós tivermos maior literacia emocional e tivermos uma toolbox de competências emocionais mais bem trabalhada, estaremos necessariamente mais protegidos. Ok, mas e a diferença entre cada um? Por exemplo, qual é a diferença entre um burnout e uma depressão? Uma depressão é um quadro clínico que normalmente tende a estar arrastado no tempo. Há critérios específicos para que ele possa ser diagnosticado e tem que ser arrastado no tempo em pelo menos 2 semanas ou mais e passa muito por uma circunstância de uma emocionalidade relacionada com tristeza, com apatia, uma espécie de desencantamento com as coisas e com a vida e com aquilo que se sente, com a sua circunstância de existência e não está necessariamente circunscrita a uma situação. Ok. O burnout em si, a literatura tem abordado este conceito muito com o contexto de trabalho e com o facto de as expressões em contexto laboral resultarem numa exaustão física, psicológica e emocional que faz com que as pessoas, num momento em particular, possam de facto sentir-se completamente sem energia, não é? E portanto é circunscrito a uma situação em particular. Imagina, se a retirares a pessoa da circunstância que a está a colocar nesse desgaste energético, ela tenderá a recuperar desse desgaste de energia. A depressão não é bem assim, ou seja, a depressão muito frequentemente necessita de intervenção psicofarmacológica e de intervenção em termos de psicoterapia. Ok, comprimidos, é isso. É em isso, é linguagem normal, isso, precisamos é tomar isso. comprimidos. Que não há, desculpa interromper, Que não há maldade, sim. Eu acho que temos que entender isso como uma necessidade, não é? Ou seja, da mesma forma que se tu tiveres diabetes, se tiveres uma gripe, se tiveres uma pneumonia, se tiveres uma miopia e colocas óculos, ou seja,
há características específicas do teu funcionamento, seja ele em termos dos teus neurotransmissores ou da tua fisiologia, ou da tua parte mental e emocional, que são tuas, não é? E, portanto, se para eu sair de um contexto crítico onde eu estou, eu necessitar de apoio psicofarmacológico, é importante que o faça. E a ansiedade? A ansiedade é todo um fenómeno. Para já, há uma componente biológica importante, que é, os estudos científicos dizem-nos que se os teus pais e os teus avós tiverem um traço de ansiedade mais marcado, ou seja, uma característica de personalidade, tu tens 3 vezes mais hipótese de ter esse tipo de manifestação, ou seja, num contexto qualquer onde tu te movimentes, vais experimentar mais ansiedade do que uma outra pessoa que não tenha esse tipo de característica. Isto quer dizer o quê? Que vais ter mais preocupação, que vais ter mais alterações fisiológicas do tipo sentir mais sudação, mais tremor, ou vais ter mais necessidade de ir à casa de banho. Eu, se tiver esse traço e não o tiver trabalhado, o convite que tu me fizeste para estar aqui poderia ter questões do ponto de vista gastrointestinal, nervosa, não dormir a noite anterior, portanto tem uma coisa a ver com esta natureza, mas depois há toda uma questão sistémica que acentua tudo isto, não é? E quer queiramos, quer não, tu neste momento vives em Portugal e vives na Europa um contexto de incerteza gigante, não é? Em todas as dimensões. Socioeconómicas, políticas, e portanto isto resulta em quê? Resulta necessariamente que o ser humano não foi fabricado para saber navegar em contextos de incerteza. Nós reagimos sempre com resposta de ansiedade a um contexto de incerteza. Imagina, nós preferimos Ao desconhecido. um mau diagnóstico, uma má notícia, a notícia nenhuma, ou seja, reagimos, porquê? Porque quando tu tens a foto do que vai acontecer... Pelo menos sabemos. Exatamente, Sim. e podes-te preparar, não é? O navegar na incerteza sobre o que é que pode acontecer ou não saberes ao certo o que é que está a acontecer, dispara dramaticamente tudo o que sejam respostas de ansiedade. E foi isso um bocadinho que tu tiveste, por exemplo, na altura do Covid, não é? Ou seja, o Covid foi, por excelência, um fenómeno que devia ser estudado do ponto de vista psicológico, e está a ser, e sociológico, onde as condições de incerteza mudavam ao minuto, não é? Tu não sabias o que é que ia acontecer, como é que ia acontecer e tudo mais, e portanto as respostas de ansiedade dispararam completamente. E o consumo de psicofármacos disparou completamente. E álcool também. Todas as formas que tu entendas como possíveis de regular emocionalmente as pessoas. Exatamente. Escapes. E qual é a relação de ansiedade com a depressão? Na realidade, ou seja, quando tu tens um quadro de Depressão depressão naturalmente vai instalado, trazer alguma ansiedade ou não? aquilo que vai acontecer é que a ansiedade é a resposta mais natural a um conjunto de outros quadros clínicos, não é? Se tu estiveres num contexto de stress crónico, onde estás continuamente a gastar mais energia do que aquela que tu tens para dar, quando nós falamos de stress, e já agora só para fazer um enquadramento na minha área de trabalho, porque tens diferentes modelos em psicologia a falar sobre estas coisas, stress na realidade é o quê? É-te colocar uma circunstância de vida à frente e tu vais avaliar o que é que te é exigido e o que é que tu tens para dar. E se nesta avaliação tu percebes que estás aquém daquilo que tens para dar, vais estar em esforço. E quando estás em esforço, estás em desgaste de energia. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que se tu permaneceres em quadros de stress crónico, a probabilidade de tu desenvolveres, por exemplo, uma perturbação de stress pós-traumático com um eventual quadro depressivo é maior. E por isso é que tu, a seguir, novamente, às questões do Covid, tens muitas pessoas com este tipo de resposta pela exposição prolongada a um contexto de stress. E quando nós falamos de burnout, é sempre muito associado ao fator de trabalho. Sim. Não é? Quando as pessoas dizem vou ter que mudar o meu trabalho, ou vou ter que me despedir porque estou com um burnout, mas é sempre isolado, quando se fala disso é isolado ao trabalho, e isso... Nós começamos a ver no consultório coisas que se vão falar do ponto de vista da sociedade 10 anos depois. De repente começamos a ter muitos casos disto, ou muitos casos daquilo, e começamos a dizer, estranho, o que é que está aqui a acontecer? E na realidade, apesar desse conceito ter sido desenvolvido no contexto laboral, o que é que nós temos observado? É que a vida pessoal canibaliza tanto ou mais energia do que a laboral. E, portanto, nos nossos espaços de vida privada,
Nós não sabemos como regenerar energia, como calibrar a nossa bateria e, portanto, acabamos por esgotar ainda mais os recursos que nós temos. E eu vou dar um exemplo muito tonto, ok? Há um fenómeno que já está a ser estudado que é a rebelião do adolescente, que é o quê? Tu já trabalhaste, já deste de comer aos teus filhos, já telefonaste à tua mãe, já fizeste todas as tuas tarefas e vais para o sofá e vais pegar no telemóvel. E ao pegares no telemóvel vais estar, epá, agora é só estes 5 minutos. Só que estes 5 minutos transformam-se em 2 horas, não é? E tu estás Facilmente, sim. muito facilmente, não é? Qual é que é o problema que tu tens nisto? É que na realidade tu não estás a instrumentalizar a ferramenta para relaxares, o algoritmo está-te a instrumentalizar a ti, a colocar-te sementes para te prender a atenção. E tu não controlas a informação que lá vem. E ao não controlar a informação que lá vem, o teu cérebro começa a receber informação que te obriga a estar acordada. Informação muitas vezes que tem a ver com cenários de crise, notícias mais aborrecidas, coisas que tu não planeias, mas que te aparecem, não é? E que mexem contigo. Isto faz com que o teu cérebro, numa altura em que devia estar a fazer agora vou fazer o, na realidade está a fazer uma ativação da amígdala, que é aquele teu sistema que te diz corre, fica paradinha ou não reajas a esta ameaça que aqui tens. Ou seja, é um sistema do teu cérebro que funciona para sobrevivência e, portanto, está a ser hiperativado. E então, em vez de tu estás a desativar, tu na realidade estás a ativar. E muitas das pessoas que neste momento têm queixas de sono têm a ver com isto. Ou seja, nós a partir das 8 da noite, tudo o que seja tecnologia devia ficar no móvel de entrada em casa para que o nosso cérebro fosse cada vez menos estimulado para podermos entrar no sono. Por isto é uma pescadinha de rabo na boca. Ou seja, tu estás continuamente a pedir energia ao teu cérebro, o teu cérebro para se manter acordado pede que tu vais mastigar alguma coisinha porque precisa de energia para estares acordado. Portanto, logo aí vamos entrar aqui num distúrbio alimentar. Sim, muito facilmente. Depois não começas a saltar o período onde tu deves respeitar as trocas metabólicas e hormonais mais importantes, que acontece ali entre as 11 da noite e as 3 da manhã. Portanto, começas a ficar com desregulações metabólicas, hormonais, e portanto isto é uma pescadinha de rabo na boca. E os burnout, a percentagem é mais direcionada para mulheres? Eu não te consigo falar desse tipo de estatística só por uma razão. As mulheres têm necessariamente um duplo papel muito importante, não é? Ou seja, agora estou-me a lembrar de uma cliente minha que é espetacular neste sentido. Imagina, tem uma empresa gigante, ela está no comando de uma empresa gigante e tem 5 filhos. E aquilo gera tudo super bem, sem qualquer tipo de dificuldade. Sabes porquê? Porque é muito engraçado, porque ela passa as estratégias da empresa para casa e da casa para a empresa. É muito giro. Portanto, gera a casa como se fosse uma empresa? Transfere as competências. Ok. Estás a ver? E isso é muito engraçado, porque é um outro tema que tu tens. Nós planeamos toda a nossa vida profissional e académica e tudo mais. E se fores perguntar às pessoas o que é que elas planeiam para a sua vida pessoal e familiar, os planos são muito mais um bocadinho deixa andar e logo vemos. E o professor Daniel Sampaio ainda há pouco tempo dizia uma coisa muito engraçada que é como é que não se planeia a velhice se vai ser a fase mais importante da nossa vida, não é? Ou seja, ninguém tem planos para a velhice, mas também ninguém tem planos para a parentalidade, a conjugalidade. É uma coisa que vai acontecendo no meio das coisas que temos planeadas, quando na realidade ela deveria estar sim planeada até pela forma como eu vou ter momentos em que, imagina, uma família, eu vou ter um pico de trabalho mais acentuado, então eu se calhar tenho que pedir à pessoa que está comigo para, neste pico de trabalho, tu vais ter que dar mais apoio aqui em casa, porque senão não vai haver energia, não é? Sim, tem que se trabalhar em conjunto. Nós não devemos compartimentar a nossa vida. Isto é o meu trabalho, isto é a minha família. Não. Isto é a minha vida, não é? E quanto mais feliz, energia, saúde mental eu tiver nas diferentes... Exatamente. Sim, aqui é o desequilíbrio, não é? Sim. No caso das mulheres em particular, tu tens 2 temas aqui que são... É as mães É as mães, é as filhas. É as mães, é as filhas. São... É muito curioso porque nós tendemos a ver isto como uma questão de género. Mas eu vou-te dizer assim, na minha prática, eu observo muitos homens com uma afetividade feminina, que são homens que gerem as empresas
com este cuidar da prole, com este cuidar dos filhos, e que têm enorme sucesso, e que depois têm os mesmos temas que as mulheres, não é? Ou seja, eu gosto mais de falar do tipo de afetividade e da forma como as pessoas na realidade são educadas para a forma como se movimentam na sua vida, do que facto de género, porque à data de hoje tu já encontras um bocadinho de tudo. Sim, é verdade. Hoje em dia já não é tão Não linear, é, não não é é, tão não é? linear, mas a verdade é que as mulheres, algumas, não todas, passam por várias fases hormonais Sim. ao longo da vida que talvez faça-as compreender melhor quando as coisas não estão bem e saber identificá-las mais facilmente do que os homens. Esse é um tema muito importante. Eu acho que a maior parte das mulheres não tem noção das oscilações hormonais e da forma como isso tem impacto emocional e comportamental. E é normal que não o tenham, porque não há no nosso país uma cultura de literacia emocional. Tu não tens um canal oficial onde tu vais aprender a conectar com as emoções e a fazer ligações sobre o que se passa dentro e o que se passa fora. E, portanto, qual é que é o único canal formal que tu tens? Quando as pessoas vão fazer psicoterapia, e se começa a fazer aqui algum tipo de ligar os dots e perceber os pontinhos e perceber, mas isto está a acontecer porquê? Ou então quando há queixas de alteração de facto interna, hormonal muito intensa, e se corre ao médico para tentar fazer esse tipo de regulação. Mas a ligação do ser humano em todas as suas expressões acontece muito pouco e, portanto, quando tu tens uma população que tem uma literacia emocional baixíssima, que é um dos fatores de risco da população portuguesa, dispara enormemente a questão dos riscos de saúde mental. O tema do burnout tem aqui uma outra coisa colada, que é, nós temos esta mania em Portugal de quanto mais melhor. E quanto mais perfeitinho melhor. E isso depois recai muito sobre as mulheres, não é? É verdade, mas as redes sociais não vieram ajudar. Nada, nada, nada. Mas voltamos à mesma questão de nós instrumentalizarmos os meios e não os meios instrumentalizarmos a nós. Uhum. E esse é o tema, que é as redes sociais, as pessoas relacionam-se para com elas de uma forma de anestesia emocional. Sim, porque as redes sociais, na verdade, hoje em dia, levam-nos eles é que estão a decidir o que é que nós Tudo, estamos a ver. tudo, Nós estamos aqui a ter uma conversa e depois, tudo. de repente, à noite, vai aparecer 1000 coisas sobre a saúde Sim, mental e 1000 pessoas a falarem sim, sem terem conhecimento sim, suficiente e a passarem mensagens erradas, que também sim, acredito que pode ser muito grave para pessoas que estão com burnout, sim. com depressões, com ansiedades, em sítios mais vulneráveis, verem profissionais que no fundo não são aptos para dar este tipo de consultas online É, rápidas que é. dão, não é? Aqui, por exemplo, estamos a falar de burnout e eu estou a ouvir isto e eu tive uma depressão na gravidez e no pós-parto, quer dizer, Uhum, eu não sei se pode-se dizer que foram duas ou se foi só uma que, uhum. que seguiu viagem. Um burnout, então, e uma depressão pós-parto, parece-me ser quase a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, porque tu podes ter um burnout materno por exaustão. Imagina, tens uma criança difícil, uma criança que não dorme, Uhum. e portanto há um princípio fundamental, que é nenhum de nós Sobrevive sem sem dormir. dormir. Ou seja, se tu estás X tempo sem dormir, qualquer um de nós desregula, não há volta a dar. Ou Por algum seja, motivo era tortura, não é? pronto. E por isso mesmo a questão aqui é, o primeiro indicador de que as coisas podem não estar a correr bem é a questão do sono, e é preciso regular o mais rapidamente possível. Mas quando tu consegues ajudar a pessoa a regular a energia, ela normalmente recupera. Numa depressão não é assim. Na depressão pós-parto, tu tens uma espécie de tempestade perfeita dentro da pessoa, não é? Que tem a ver com desregulação hormonal, tem a ver com um conjunto de circunstâncias de vida que possam estar a ser ativadas naquele momento, história pregressa, trauma, que pode estar a ser. Claro, e também há as hormonas, no caso das Exatamente. mulheres Não, é não, sempre um. exatamente, exatamente. E portanto, por isso é que eu falava a tempestade perfeita, não é? Ou seja, é tudo ao mesmo tempo a ser ativado, e que de facto muitas vezes se manifesta por uma tristeza profunda e quase sensação de abandono, que só é regulável com, lá está, com o comprimido, como tu dizias, e com a parte psicofarmacológica. Num burnout em particular, quando tu regulas a energia, seja por extinguires a pressão externa em excesso, seja por regulares o teu estilo de vida para dar resposta àquilo que tu tens ali, muito frequentemente tu deixas de ter o problema. Então, temos o burnout materno, vamos em dois. O que é que há mais?
Tem a ver com os contextos, não é? Ou seja, ele pode se manifestar em diferentes áreas. Tens uma questão. A resposta comportamental que tu podes assistir é fazer mais, 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 mais. As pessoas que freneticamente fazem tudo e que, do ponto de vista muito perverso, na sociedade são valorizadas. Ou seja, a super mãe, que é super CEO, que é super. Ainda Faz cuida tudo. do cão e do gato e da vizinha, dá play aos vizinhos e tudo e Ainda mais vai à alguma coisa. ginástica, ainda cozinha. Exatamente. Quando tu gostas muito daquilo que estás a fazer, e muitas vezes essas mulheres têm esta característica que é, têm uma forte vinculação ao projeto familiar e uma forte vinculação ao projeto profissional, e até aí tudo bem. A questão é que no momento em que elas vacilam um bocadinho porque se sentem cansadas, têm o povo à volta delas todo, espetacular, és linda, és maravilhosa, isso é que é. E portanto acontece um fenómeno muito parecido que acontece com os atletas de alto rendimento, que é, eu devo estar enganada. Isto que eu estou a sentir não deve ser nada. E portanto lá arrastam mais 1 quilómetrozinho ou mais 2 quilómetrozinhos e depois Sai caro. Exatamente. Porque mesmo a nível das emoções, não é? Independentemente de ser uma depressão ou burnout ou o que for, mesmo que uma pessoa esteja a empurrar, a fazer a bola para a frente, Uhum. mais tarde ou mais cedo, Pagas a fatura. sempre, não é? Sim, Não há sempre. como fugir. Sempre porque estás sempre em desgaste energético novamente, não é? E portanto, quando nós estávamos há bocadinho a caracterizar o burnout, tens esse tipo de burnout, tens um que é desligamento e tédio. Tu hoje em dia tens uma coisa muito que eu acho que vai ser a nova competência a desenvolver na próxima década, que é saber estar em contexto de aborrecimento sem te desconectares. Boa. Isso está um outro episódio. Estava um episódio para o Que é futuro. super, mas que é uma competência, repara, super importante para as crianças. Que é saber Aborrecimento. estar em aborrecimento. E com os adultos, Mas não os é? adultos também já não É igual. sabem, Pois porque já quando não. estão, pegamos no telefone, Claro. ou pegamos num livro, ou Claro. vemos uma série. Claro. Mas sabes que é muito giro isso que tu estás a dizer, porque depois tu tens comportamentos aditivos que socialmente são vistos como desejáveis e não têm a leitura de comportamento aditivo. Ou seja, vemos alguém com uma perturbação de comportamento alimentar e dizemos: esta pessoa tem um problema. Vemos alguém que, desculpa a expressão, papa 20 livros numa semana e achamos esta pessoa é o máximo. É igual. Ok. É igual. Vemos alguém que se agarra ao exercício físico de forma a que está refém do exercício físico em vez de o usar como ferramenta, é igual. Mas socialmente, tem o corpinho XPTO, Está tudo bem. está tudo bem. E estas pessoas normalmente são as mais perigosas do ponto de vista do risco da saúde mental, estás a ver? Porque, na realidade, quando olham para o meio estão a dizer eu gostava de ser como tu, então aquilo que eu estou a sentir não deve ser real. E lá vão adiando essa tomada de consciência. E isso, de facto, é problemático. Pois, mas aqui a questão sempre é de ter um equilíbrio, não é? É. Quais é que são os maiores sinais de alerta de um burnout? Eu gosto de simplificar tipo, Aqui estamos à para primeira simplificar. classe, que é... Há um professor meu, há muitos anos atrás, disse uma coisa que eu achei uma delícia, que é trazeres para a tua vida o quanto baste da receita culinária. Tudo o que passa o quanto baste dá asneira. E, portanto, sono tem que ser quanto baste, não pode ser nem de mais nem de menos. Ou seja, se o teu padrão normal de sono é menor ou de repente muito grande, cheira a esturro. Se o teu comportamento alimentar de repente é muito baixo ou é muito alto, cheira a esturro. Se o teu comportamento sexual, de afetos, é muito baixo ou muito alto, cheira a esturro. Ou seja, quando o teu padrão saudável de repente entra em déficit ou excesso, é para nós começarmos a ficar curiosos. Pois, mas aqui está o que é o quanto basta. O Como problema, é que nós sabemos o que é? mas era isso que eu te ia dizer, que é, há uma coisa que é muito importante, eu diria, que tu teres momentos no dia em que te conectes um bocadinho contigo próprio e tu percebas onde é que tu estás e como é que tu estás a sentir. E nesse caso em particular, perceberes, pá, estou-me a sentir com energia, estou revigorada, estou mais cansada, vou ter este tipo de questão no trabalho ou com os miúdos. Pá, se calhar não vou ter esta conversa com os miúdos ou com o meu marido ou com a minha mulher hoje porque não estou com energia para isso, eu faço amanhã. Agora, o tema aqui é tu teres que... É muito importante trazer as pessoas e que as pessoas se coloquem num sítio de terem aqueles 5 minutos, 10 minutos no dia em que olhem para si próprias e percebam onde é que estão, onde é que a sua vida está, onde é que o seu corpo está, o que é que o seu corpo está a dizer, para poderem começar a tomar um bocadinho de consciência sobre há aqui qualquer coisa que não está bem. Há quantas noites é que eu não estou a dormir bem, não é? Hoje em dia temos uma ajuda tecnológica
coisinhas desta natureza, que eu costumo dizer, brincar, são bastante deprimentes numa primeira fase, em que tu, tipo, começas a ver ali as cores vermelhas e amarelas e tipo, não, agora tenho que... Agora, de facto, este tipo de instrumentos às vezes traz-te um biofeedback importante para tu teres noção que já resvalei 2 ou 3 dias, eu hoje tenho que me proteger. Mas na realidade é só uma forma de teres uma monitorização externa que, se tu aprenderes a fazer internamente, de alguma forma também a fazes, percebendo os teus níveis de energia. Tu sabes perfeitamente quando é que estás muito cansado ou não. A questão é, se eu não quero estar muito cansada daqui a uma semana ou 2, o que é que eu tenho que fazer hoje? Isto é geral, não é? Eu acho que tanto para os homens como para as mulheres, mas estamos aqui mais focadas a falar das mulheres, que é aquela coisa nas empresas, não é? Ser a primeira a chegar e ser a última a sair. E no início, acima de tudo, é aquela fase de provar que somos válidas para estar ali a trabalhar e queremos dar o máximo. Esse trabalho excessivo, que é aplaudido, não é? Que no fundo não devia ser, devia haver um Sim. equilíbrio de horários de trabalho, lá está, para as pessoas poderem ter uma vida profissional e pessoal em e não serem duas coisas diferenciadas, leva com certeza as mulheres em burnout, porque já Sim. vem acumulado desde o início das O suas contexto de carreiras. emprego, na sua generalidade, nomeadamente empresarial, é muito duro para as mulheres, não é? É muito duro para as mulheres na perspectiva de elas têm sempre que provar mais. A relação com o trabalho era uma coisa do tipo, não era normal, não é? E tu querias ter uma carreira, não era normal. E, portanto, tu tens todo um conjunto de construtos que transportas na tua vida que resulta de tudo isto. E que faz com que as mulheres, quando entram num contexto, algumas gerações em particular, hoje em dia já vê isso menos, mas que necessariamente tinham a correta percepção de que tinham que trabalhar mais para ganhar o seu espaço. Agora, o tema é, também por ausência da tua percepção de ti no teu próprio momento presente, continuares a manter padrões de início de carreira quando já és uma mulher madura ou um homem maduro, porque é igual, neste caso, percebes? Que é, continuas a entregar 200% em termos de volume de esforço físico, quando na realidade a tua maturidade e a propriedade intelectual já te permite, se calhar, entregar 30%, porque ainda assim estás 10% acima do meio onde tu estás. Mas tipo ratinho de hamster, estás na roda dentada que tu própria criaste para a tua vida e não consegues sair daquele circuito, porque pode parecer mal, porque ficas com tempo e ficas aborrecida e não sabes o que é que vais fazer com o teu tempo. E a recuperação de um burnout? Olha, a recuperação do burnout começa necessariamente por perceber por que raios é que eu tive um burnout, não é? Ou seja, imagina que é um balãozinho, não é? Perceberes onde é que estão as fugas e por onde é que a energia está a sair. Isto é perfeitamente fundamental. Tu entras muito frequentemente em contextos de burnout por pressão laboral, sim, mas por estilos de vida também, não é? Por aquilo que tu fazes ou não fazes para regenerar a energia, conforme nós estávamos aqui a falar. E tu tens 3 pilares fundamentais para gerir a tua energia. Exercício físico. Muitas pessoas, nomeadamente mulheres, por exemplo, da minha geração, ainda têm uma má relação com o exercício. Ou seja, isso é uma coisa que foi aparecendo posteriormente na vida e nas gerações mais novas, felizmente. Mas também por motivos estéticos e não... Exatamente, não por bem-estar, não por bem-estar psicológico e emocional. E, portanto, exercício físico, perfeitamente fundamental. A questão dos hábitos alimentares, ou seja, tu tens estudos científicos que cruzam diretamente a presença ou não de determinado tipo de nutrientes relacionada com alterações do ponto de vista dos estados de humor. E, portanto, tu saberes escolher aquilo que nutre o teu corpo face às exigências energéticas que tu tens no teu dia-a-dia é perfeitamente fundamental. E nós somos muito diferentes uns dos outros e, portanto, perceber a nossa biologia é super importante, não é? E a questão do sono. Ou seja, estas 3 áreas são fundamentais. Mas são fundamentais para tudo na vida já, Para não é? tudo, para tudo. Não, mas por isso é que a melhor forma de tu trabalhares um burnout é preventivamente garantires que estas 3 áreas funcionam. E, por exemplo, muitas vezes quando nós começamos a trabalhar com alguém nessa área, é isto que nós vamos checar em primeiro lugar. O que é que nós podemos introduzir de atividade física desde já? Vá, por favor, falar com o nosso nutricionista e perceber se é preciso... uma alimentação. Sim. Não vale a pena eu começar a discutir questões emocionais, de estilo de vida, se a pessoa está completamente nas lonas. E, portanto, eu preciso rapidamente... Regular o resto. Exatamente. E depois ir ao Primeiro temos que ligar a problema. pessoa à bateria
Às vezes, quando o desgaste é muito, é preciso introduzir intervenção psicofarmacológica, obviamente, não é? Ou seja, se tu estás demasiado tempo em contextos de stress, desenvolves uma questão de stress crónico, tens prejuízo do teu funcionamento em termos de neurotransmissores e, portanto, tem que entrar alguém, um especialista na área da psiquiatria que possa fazer essa calibragem. E aí eu recomendo sempre que se recorra à área médica que melhor trabalha a área do funcionamento neuroquímico para termos a correta medicação para aquilo que é As pessoas necessário também. resistem muito? Mais uma vez, tem a ver com as questões de literacia em saúde mental, não é? Ou seja, continuamos a olhar isso como se fosse para os maluquinhos, quando na realidade não tem nada a ver com os maluquinhos, não é? Tem a ver com, se tu tens um problema muscular, vais a um fisioterapeuta; se tu tens um problema cardiológico, vais a um cardiologista; se tu tens um problema de desregulação de funcionamento de neurotransmissores, deves ir a alguém que trabalha essa área em particular. Agora, tudo isto permite começares a calibrar a tua bateria, mas depois importa começares a treinar estilos de vida e a teres uma relação diferente contigo própria naquilo que é o teu projeto de vida, o teu projeto familiar e profissional, para não caíres novamente num contexto de burnout. E isso muitas vezes é termos que trabalhar com as pessoas, crenças disfuncionais que elas têm acerca delas próprias, muitas vezes até de merecimento, não é? Eu, para merecer este trabalho ou merecer o amor desta pessoa, eu tenho que dar 250% de qualquer coisa. E, portanto, ajudarmos as pessoas a trabalhar tudo aquilo que as ajudou a chegar até um certo ponto, mas que já não é útil agora. E, portanto, que têm que largar e criar novas formas de estar, novas formas de se relacionarem consigo próprias, com o outro e com o mundo, para que de facto isso não aconteça. Não recaiam, digamos Claro, mas assim. aqui passa também por uma mudança total de estilo de vida e de trabalho. Porque, quer dizer, como estávamos a dizer, não é? Estavas a explicar que, não, por norma, um burnout pode vir do excesso de trabalho e isso tudo, mas não podemos culpar exclusiva, não há um motivo exclusivo Não, não. para diagnosticar um burnout. É multidimensional. Mas é preciso mudar, de facto, Algumas algumas coisas. coisas na Sim, vida. sim. E é muito importante, eu costumo dizer a brincar, fazer um exercício de georreferenciação de GPS, que é voltares a pôr a bússola em ti e Uhum. perceberes, à data de hoje, que vida é esta que eu tenho, o que é que eu quero manter e para onde é que eu quero ir. Porquê que trabalhar até ter 10 carros, 4 casas, porque é que isso é um modelo? Porque é que quando tu tens um filho que te diz que quer ir cultivar galinhas ou quer, sei lá, fazer outra coisa qualquer que não é a norma, porque é que ele tem que ser empurrado para outra coisa? Estás Uhum. a ver? Ou seja, Traçar um plano ajuda. Um plano, quer dizer, sim, um plano, ter objetivos ajuda a prevenir entrar ter um num. propósito É é isso, muito pois é isso. importante. É muito importante. E encontrar esse propósito não deve ser fácil, muitas vezes. Implica novamente que tu tenhas tempo para ti e pensar sobre ele. Uma das razões porque muitas vezes eu posso entrar numa rota de burnout é precisamente porque eu estou tão presa no dia a dia que eu não olho para ali e para a qualidade de vida que eu quero ter daqui a 5 ou 10 anos. Vou dar um exemplo um bocadinho tonto. Praticantes amadores de desporto, de atividade física, que são tão ou mais profissionais do que um atleta profissional. Tu vais ali ao Pardão de Cascais Sim. e vês malta toda quitada, com as bicicletas XPTO, com todo o equipamento, a treinarem. Eu acho isso ótimo, se isso for feito do ponto de vista saudável. Quando tu estás refém de tu tens que correr para te sentir bem, já há alguma coisa que não está bem. Ou seja, na realidade o que tu estás a fazer Um é, escape. tu precisas daquela droga, da produção daquela noradrenalina, serotonina, para te sentires bem. Porquê? Não consegues encontrar isso de outra forma? E a pergunta é, eu aos 35 ou aos 40, imagina, tens muito o fenómeno de eu vou começar a correr, daqui a 6 meses quero estar a fazer uma maratona. Uhum. Como? Como? Para tu estás a fazer uma maratona daqui a 6 meses, quando for para estar com os teus netos, vais estar em cadeira de rodas porque vais dar cabo das articulações todas. E as pessoas têm uma ansiedade Exatamente. depressa. Para ontem. Para É. ontem. E este é o tema, percebes? Que é, porque é que tu tens problemas com a gestão de energia? Tens problemas com a gestão de energia porque estás completamente presa aqui. E se eu hoje dormir menos 3 horas não faz mal. Faz. Porque daqui a 4 ou 5 dias tu não vais dizer 2 palavras seguidas de jeito. E enquanto eu não conseguir ter essa noção de passado, presente e futuro, ou seja, que futuro é este que eu quero, eu não vou conseguir fazer as melhores escolhas no imediato. E portanto, aquilo que tu estavas a dizer da foto de futuro, do plano
do propósito, que idosa é que eu quero ser, que avó é que eu quero ser, que amiga é que eu quero ser, qual é que é a representação que eu quero deixar neste mundo, qual é que é o legado que eu quero, é muito importante para as escolhas que eu faço no dia a dia. E a rede de apoio para alguém que está com burnout? Olha, o primeiro, isso é uma bolinha, isso é uma pescadinha de rabo na boca, porque aqui o ano passado nós fizemos um projeto muito engraçado com a Federação de Futebol que era os Sentinelas da Saúde Mental, e a ideia era trabalharmos com os miúdos. E na altura eu discuti o tema com eles e foi, mas vamos trabalhar com os miúdos quando os adultos não conseguem fazer o reconhecimento? E o tema é este, que voltamos à pescadinha de rabo na boca, que é a rede de suporte social que tu tens à volta, se estiver tão alienada como eu, não vai conseguir perceber que eu não estou bem. E portanto isto é sistémico, isto é um tema, a saúde mental não é um tema nem meu nem teu, é um tema da sociedade. E é preciso serem tomadas medidas sistémicas. E portanto, há uma coisa super importante que é a melhor forma que tu tens de cuidar, de amar quem quer que seja que esteja ao teu lado, é cuidar de ti própria. Porque se tu não estiveres bem, tu não vais conseguir ver que o teu amigo não está bem, que o teu filho não está bem, que o teu colega não está bem, não vais ter recursos para isso. E portanto, pegando aqui nas coisas mais culturais de educação, de servir o outro e ser altruísta, isto foi um produto de marketing muito mal vendido, porque na realidade, se tu não cuidas de ti próprio em primeira instância, que em muitos contextos é visto quase como egoísmo, se tu não és egoísta ao ponto de te colocares a ti própria em primeiro lugar, como é que tu vais cuidar dos outros? E portanto, a questão aqui é muito importante voltarmos a este ponto de eu, para estar bem para a minha família, eu tenho mesmo que me cuidar. O que é que fica bem dizer sobre o burnout e a ansiedade? O que é que fica bem dizer? Eu diria que o que é importante dizer? Não é o outro que tem, todos temos, todos passamos por ele. A ansiedade é só uma emoção, e se tu não a tiveres é porque és psicopata. Estás mortinha por dentro e não és capaz de ligar os botões das emoções. E portanto o tema aqui é muito importante que eu seja curiosa acerca de mim própria e perceber quando ela se manifesta e perceber porque é que isto está a mexer comigo, porque é que eu estou a ficar ansiosa com isto, o que é que aqui me está a fazer mal, porque a ansiedade normalmente é considerada algo que nos traz algum prejuízo em termos emocionais. Portanto, se ser curiosa, sabes que é do tipo, pá, estou aqui a falar contigo, a terceira vez que falo contigo fico um bocadinho aqui dentro. O que é que se passa? O que é que nesta interação me está a trazer desconforto? E acima de tudo, não fazer uma coisa que nós também culturalmente fazemos, que é o problema é teu, tu é que tens esta característica horrível. Ao contrário, fazer o que é que esta pessoa está a ativar em mim que eu não estou ainda a ser capaz de fazer, estás a ver? Que é o problema não é no outro, isto é sempre um trigger meu de o que é que eu tenho aqui para aprender, para fazer diferente e para crescer e para me complementar. E termos noção que esta questão das emoções é um lifelong job. E quanto mais curiosa tu fores sobre o teu próprio funcionamento, de facto mais próxima informada e mais perto vais estar da tua saúde mental. Obrigada. Isto passou assim mesmo muito rápido. Já sabes, falar sobre ti fica bem, só quando nos conhecemos é que somos livres nas nossas escolhas. Junta-te à conversa e partilha a tua experiência com o hashtag #WellSFicaBem, segue o podcast Não Fica Bem Falar De e junta-te a nós no próximo episódio.